Guerras e rumores de guerras. Mateus 24:6 versículo 7. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Jesus alertou que conflitos entre nações se intensificariam. Não apenas guerras físicas, mas também tensões constantes entre povos, ideologias e poderes. Mateus 24, versículo 7. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Esses eventos seriam como dores de parto, aumentando em frequência e intensidade à medida que o fim se aproxima. Aumento da maldade e esfriamento do amor. Mateus 24, versículo 12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A Bíblia aponta para uma sociedade com menos compaixão, mais violência, egoísmo e indiferença espiritual. Falsos cristos e falsos profetas. Mateus 24, 5 versículo 11. Porque muitos virão em meu nome, e enganarão a muitos. Pessoas e movimentos surgiriam distorcendo a verdade, usando o nome de Deus para enganar. O Evangelho será pregado a todas as nações. Mateus 24, versículo 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Antes do fim, Deus garante que a mensagem de salvação alcance todos os povos. Grande perseguição aos que seguem a Cristo. Mateus 24, versículo 9. Sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. A fé verdadeira enfrentaria rejeição, zombaria e perseguição crescente. Sinais no céu e na terra. Lucas 21, 25, versículo 26. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Eventos incomuns e sinais sobrenaturais chamarão a atenção do mundo para a proximidade do retorno de Cristo. Pestes e terremotos. A terra geme. Doenças surgem, alimentos faltam, a natureza reage. Mateus 24, versículo 7. Tudo isso é o princípio das dores. São dores de parto, anunciando que algo está prestes a nascer. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa despertar espiritualmente. O amor de muitos esfriará. Nunca houve tanta frieza. As pessoas amam mais a si mesmas do que a Deus. Mateus 24, versículo 12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem permanecer fiel, será salvo. Se você escolhe amar como Cristo, escreva amém nos comentários. Falsos cristos e falsos profetas. Nem tudo que fala de Deus vem de Deus. O engano cresce, e muitos seguem cegamente. Mateus 24, versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas. A verdade exige discernimento, para não ser levado por ensino distorcidos. O esfriamento do amor não acontece de forma repentina. Ele começa de maneira silenciosa, quase imperceptível. Um perdão que é adiado. Uma oração que é deixada para depois. Um coração que decide sentir menos, para não sofrer tanto. Aos poucos, aquilo que era sensível se torna endurecido. Aquilo que chorava com a dor do outro passa a se calar. Não por maldade explícita, mas por cansaço espiritual. Muitos já não confiam mais. Muitos já não acreditam mais em promessas. Muitos já não esperam mais nada de ninguém. E sem perceber, o coração entra em modo de sobrevivência. Ama menos. Sente menos. Se entrega menos. Mas esse não é o plano de Deus para seus filhos. Deus não nos chamou para viver frios. Ele nos chamou para viver cheios do seu amor. Mesmo em um mundo ferido. Mesmo em tempos difíceis. Mesmo quando amar parece arriscado. O problema não é apenas a maldade que cresce fora. É a frieza que tenta crescer dentro. Porque quando o coração se esfria, a fé enfraquece. A esperança diminui. E a presença de Deus começa a ser substituída pela indiferença. Por isso, vigiar é tão importante. Não apenas vigiar os sinais do mundo, mas vigiar o próprio coração. Pergunte a si mesmo: meu amor ainda queima? Minha fé ainda me move? Minha compaixão ainda reflete Cristo? Jesus sabia que esse tempo chegaria. Um tempo em que amar seria uma escolha diária. Um tempo em que permanecer fiel exigiria renúncia. Um tempo em que seguir a verdade teria um preço. E então, a palavra de Deus descreve com exatidão como seriam esses dias. Esses dias não estão chegando. Eles já chegaram. Entraram sorrindo. Se acomodaram. E agora ditam o ritmo do mundo. O pecado não pede mais licença. Ele desfila. Ele ensina. Ele exige aceitação. E o mais assustador não é o avanço da maldade. É o desaparecimento do temor.
É a consciência anestesiada. É o coração que já não treme diante de Deus. O mundo aprendeu a viver sem o Senhor. Criou versões de fé que não confrontam. Criou mensagens que não ferem o ego. Criou um evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem transformação. A fé virou acessório. A Bíblia, um objeto decorativo. A oração, um costume vazio. Há templos cheios, mas céus em silêncio. Há louvores altos, mas corações frios. Há mãos levantadas, mas joelhos que nunca mais se dobram. A Escritura chama isso pelo nome certo. Aparência de piedade sem poder. Religião sem santidade. Graça sem mudança. Cristianismo sem Cristo. Isso não é despertar. Isso é engano espiritual profundo. O Espírito Santo ainda fala, mas muitos não querem ouvir, porque ouvir exige renúncia. E renúncia exige morte do eu. O eu moderno quer mandar, quer definir o que é pecado, quer reescrever a verdade, quer adaptar Deus à própria opinião. Mas Deus não se adapta. Ele não negocia princípios. Ele não rebaixa sua santidade para caber no conforto humano. O tempo não muda Deus. É o tempo que responde a Ele. E enquanto o mundo se distrai, o relógio do final do mundo está girando. Eternidade avança. Cada segundo é um aviso. Cada dia é uma oportunidade a menos. Cada depois eu vejo é um risco eterno. Jesus avisou que o fim viria, como ladrão à noite. Sem anúncio, sem preparo de última hora. Haverá um dia em que muitos correrão para as portas, baterão, clamarão e ouvirão o silêncio. Não porque Deus deixou de amar, mas porque o tempo da escolha terminou. Não haverá debate. Não haverá justificativa. Não haverá segunda chance. O céu não funcionará por emoção, nem por intenção, nem por religiosidade. A pergunta não será: você conhecia a Bíblia? Será: você viveu o que conhecia? Não será: você frequentava uma igreja? Será: você se arrependeu de verdade? Não será: você falava de Jesus? Será: Jesus te conhecia? O fim dos tempos não começará com fogo no céu. Começa com frieza no coração, com fé superficial, com arrependimento adiado. Começa quando o pecado deixa de doer, quando a verdade incomoda, quando a santidade é vista como exagero. E o mais chocante, não será o caos do mundo, será a quantidade de pessoas religiosas que nunca tiveram relacionamento com Deus. Gente que ouviu, que sentiu, que foi alertada, mas escolheu continuar dormindo. Isso não é mensagem de condenação. É o último chamado. Ainda há fôlego. Ainda há porta aberta. Ainda há graça disponível. Mas não haverá para sempre. O Espírito não insistirá eternamente. A porta não ficará aberta indefinidamente. O tempo não voltará atrás. Desperta agora. Arrepende-te agora. Volta hoje. Porque o fim dos tempos não será apenas o fim da história humana. Será o começo da eternidade. E a eternidade não terá botão de retorno. Quando tudo terminar, não importará o que você sentia. Não importará o que você pensava. Não importará o que você pretendia fazer um dia. Importará apenas uma coisa: seu nome estava escrito no livro da vida? O alerta foi dado. O tempo está correndo. E o silêncio que vem não poderá mais ser quebrado. O tempo está acabando. Você acredita que o fim está próximo? Não é medo. É alerta. Você crê que estamos no fim dos tempos? Se isso tocou seu coração, você acredita que o fim está chegando? A Bíblia avisou. Você acredita nos sinais do fim? A porta ainda está aberta. Você acredita que o tempo está se encerrando? Não ignore este chamado. Você crê que vivemos os últimos dias? Silêncio não é resposta. Você acredita no fim dos tempos? Se você sente que é real, escreva: eu creio.